Foi bem animada a jornada do Rallycross Rota da Luz, Sérgio Volga, é a quinta prova dos nacionais de Rallycross. Na divisão 3, a vitória começou por surgir na primeira corrida de qualificação ao número 205 Rui Sirgado com um Citroën Saxo, enquanto campeão em título, número 201 Mário Barbosa, carro idêntico, foi o segundo classificado. Na terceira posição classificou-se João Ribeiro com um Citroën Saxo com o número 211, João Ribeiro que alinhou com o carro de seu irmão Hélder Ribeiro. Hélder Pontes classificou-se na quinta posição, tendo José Dias com o número 203 ficado no quarto lugar. Segunda corrida de classificação e a vitória volta a sorrir a Rui Sirgado com o número 205, seguido de Mário Barbosa com o número 201, novamente uma corrida muito bem disputada com os dois pilotos a terminarem esta segunda corrida de quilómetros, mas na terceira posição desta vez há o número 202, número 14, o Citroën Saxo, seguido de o número 203 José Dias com um Peugeot 106 GTI. Na quinta posição, o número 210, Hélder Pontes, seguido do número 207, Joaquim Pacheco, que alinhou nesta corrida de Severo de Volga com um Peugeot, visto que o seu Citroën Saxo não ficou pronto a tempo de alinhar depois do forte sacrifício em Montalegre. Terceira corrida de qualificação e desta vez as posições quanto aos dois primeiros invertem-se, visto que é Mário Barbosa quem consegue vencer à frente do jovem Rui Sirgado. Uma diferença mínima também entre os dois, mas com Mário Barbosa a ser mais rápido que Rui Sirgado. O azar bateu à porta Joaquim Pacheco com um problema num amortecedor que foi obrigado a parar logo na volta inicial, ficando na sétima posição. Em terceiro lugar nesta terceira corrida de qualificação ficou João Ribeiro, seguido de Nuno Cardoso com o número 202 e Hélder Pontes a conseguir mais uma quinta posição, Hélder Pontes com o Citroën Saxo número 210. Na sexta posição, José Dias, enquanto Hélder Ribeiro não participou nesta manga e Paulo Santos foi dela desclassificado. Da mesma maneira que aconteceu nas três corridas de qualificação, também a final teve muita animação no Rallycross Rota da Luz Severo de Volga. Na primeira linha estavam Rui Sirgado, Mário Barbosa e José Dias. Na segunda linha, João Ribeiro, Hélder Pontes, enquanto Nuno Cardoso, Joaquim Pacheco e Paulo Santos constituíam a terceira linha na grelha de partida desta final, que era completada mais com Hélder Ribeiro na nona posição. Partida dada e ao jovem Rui Sirgado, quem toma de imediato a liderança, que não mais perderia até ao baixar da bandeira de xadrez. Na segunda posição, o número 201, Mário Barbosa, que tudo fez para conseguir ultrapassar o jovem Rui Sirgado, mas não conseguiu, terminando a 7 décimos de segundo de Rui Sirgado. Excelente foi a terceira posição de Joaquim Pacheco, depois partiu da terceira linha do sétimo posto da grelha de partida para a final, e nesta recuperou até à terceira posição, em que terminou depois de uma luta bastante interessante com o número 211, João Ribeiro, que, conforme já referimos, alinhou com o Citroën Saxo, seu irmão Hélder. Joaquim Pacheco também não teve o seu carro habitual, mas sim com um Peugeot 106. Na quinta posição, depois de perder dois lugares face à grelha de partida para a final, terminou o número 203, José Dias, com o Peugeot 106 GTI, seguido de Hélder Pontes, o número 210, com mais um Citroën Saxo, e na sétima posição, o pequeno Citroën AX GTI, o número 212, Hélder Ribeiro, enquanto Paulo Santos terminou a uma volta do vencedor na oitava posição e Nuno Cardoso não fez mais do que 3 voltas e algumas centenas de metros, e depois da sua prova acabou no decorrer da quarta volta e Nuno Cardoso. Houve alguns azares nas provas anteriores, mas esta correu tudo pelo melhor ou ainda mesmo assim houve alguma coisinha que o aderente?
corrida pelos resultados correu bem, mas estamos com problemas na suspensão desde Montalegre por causa do toque e tínhamos bastante dificuldade em algumas curvas, perdemos muito tempo aos nossos adversários e isso na final podíamos ter custado a vitória, mas felizmente tivemos a sorte de lançar. Rui, falta uma prova só para o final do campeonato. Qual é a posição que espera em termos finais? Neste momento, tentar ganhar e esperar pelos resultados dos adversários e principalmente segurar a segunda posição neste momento. Na Divisão 2 do Campeonato de Portugal de Rallycross só compareceram 3 pilotos. Mesmo assim, tanto as mangas como a final conheceram bastante animação. O que quer dizer que quantidade muitas vezes não é sinónimo de qualidade. Aliás, foi uma prova bem disputada esta da Divisão 2 do Campeonato de Portugal de Rallycross. A primeira corrida de qualificação foi ganha por José Polónio com o número 102, com o Peugeot 206, seguido de Tiago Alexandre com o número 107, com um Peugeot 306 e de Marco António, que se despistou mesmo junto à linha de chegada. Com Marco António que seguia na frente, mas acabou por terminar na terceira posição esta primeira corrida de qualificação. Já a segunda corrida de qualificação conhece um novo vencedor, pois ele é Tiago Alexandre, a quem se segue Marco António. José Polónio não tem a sorte pelo seu lado, pois abre-se o capô durante esta terceira qualificação, sendo obrigado a parar e classificando-se na terceira posição. Terceira corrida de qualificação e um novo vencedor. Desta vez a vitória bateu à porta do número 103, Marco António, com o Renault Clio RS, com José Polónio a classificar-se na segunda posição com o Peugeot 206, enquanto Tiago Alexandre não completa sequer a segunda volta, ficando assim parado e na terceira posição. Partida para a final e o primeiro líder é Tiago Alexandre com o número 107, mas a vitória viria a pertencer ao número 103, Marco António, com o Renault Clio RS, com Tiago Alexandre a completar a prova a 7/12 de Marco António na segunda posição, depois de uma final de bastante emoção pela luta pela primeira posição. José Polónio mais uma vez não teve a sorte pelo seu lado, pois não completou a segunda volta, ficando na terceira e derradeira posição desta Divisão 2 do Campeonato de Portugal de Rallycross.
Marco, satisfeito com esta vitória aqui em Severo do Voga? Muito satisfeito, naturalmente, muito satisfeito. Uma vitória que me sabe. Foi uma dupla vitória para mim e para a minha equipa. Começámos muito mal esta prova, tivemos muitos azares desde o warm-up. Parti pivôs da suspensão, parti do braço de suspensão, parti transmissões, deitei fora duas mangas, estava muito triste. Costuma-se dizer que ele começa mal, estava bem e realmente estou muito contente. Para mim e a minha equipa trabalhou muito para isso. Forte animação conheceu também a Divisão 1 do Campeonato de Portugal de Rallycross em Severo do Voga. Foram 5 os pilotos que alinharam nesta divisão, com Paulo Caçoilo a vencer a primeira manga, com o Mitsubishi Evolução 6 com o número 3 nas portas, seguido Joaquim Santos com o número 7 em Opel Astra OPC, enquanto Pedro Matos foi o terceiro classificado com outro Mitsubishi Elétrico com o número 4, seguido de Carlos Silva com mais um Mitsubishi com o número 6. Jorge Sirgado terminou esta primeira corrida de qualificação como vencedor, mas ser-lhe aplicada uma penalização de 30 segundos por falsa partida, o que o atirou para a quinta e derradeira posição nesta primeira corrida de qualificação. Segunda corrida de qualificação e o primeiro líder começa por ser Joaquim Santos, mas Joaquim Santos não daria mais do que 3 voltas, pois depois de um toque teve problemas com a suspensão do seu carro. A vitória sorriria a Jorge Sirgado com o Peugeot 306 com o número 8, com Pedro Matos com o Mitsubishi Lancer com o número 4 nas portas a ser o segundo classificado, e Paulo Caçoilo a terminar na terceira posição com o Mitsubishi número 3. Carlos Silva é o quarto classificado com mais um Mitsubishi Evolução 6, enquanto Joaquim Santos, como já referimos, não deu mais do que 3 voltas e terminou na quinta posição. Joaquim Santos, um piloto que esteve quase para não alinhar em Severo do Voga, visto que o seu carro teve problemas no motor e só ficou pronto já a altas horas da madrugada. Terceira corrida de qualificação, com Joaquim Santos e Jorge Sirgado a lutarem pela liderança na prova, mas depois da passagem pela Joker Lap, a vitória viria a sorrir mais uma vez a Jorge Sirgado com o número 8, com Pedro Matos a classificar-se na segunda posição com o Mitsubishi número 4 e o terceiro posto a pertencer a Paulo Caçoilo com mais um Mitsubishi Evolução 6 com o número 3 nas portas. Joaquim Santos não consegue mais que a quarta posição com o Opel Astra número 7, o que o atira para a segunda linha da grelha de partida para a final, e Carlos Silva é o quinto classificado com o número 6 nas portas. Luz vermelha a apagar-se para a final mais esperada da tarde, e é o Pedro Matos quem começa por liderar esta na primeira volta com o Mitsubishi com o número 4, na segunda posição Jorge Sirgado com o número 8 e no terceiro lugar Joaquim Santos com o número 7. Uma final de forte espetáculo, pois iria ser a Joker Lap quem ditaria a vitória. Pedro Matos liderou durante grande parte desta final, mas depois das passagens pela Joker Lap
a sua própria passagem e da de Jorge Sirgado, seria Jorge Sirgado quem sairia na frente por uma margem muito pequena e depois terminou a vitória com 8 décimos de segundo só sobre Pedro Matos. No terceira posição, Joaquim Santos com o número 7 e na quarta posição, Paulo Caçoilo com o número 3, seguido de Carlos Silva com o número 6. Jorge, uma prova que correu bem, uma vitória, este campeonato está decidido já ou ainda não? Ainda não temos realizado, só podemos fazer a festa no fim. Foi uma grande ajuda, depois do problema que tivemos aqui em Monte Alegre, foi uma grande ajuda para que se concretize. Foi uma prova muito difícil, os adversários estão cada vez mais fortes, foi muita luta, foi uma vitória mesmo difícil e suave. Dois parabéns aos adversários, tivemos a eliminata Pedro Matos, que foi um bocadinho excelente à altura e que estamos no caminho e penso que se vierem mais três atacantes para esta divisão, vamos ter uma divisão a nível europeu. Vamos ter já cidade no autocross também? As minhas previsões é ir a Monte Alegre, a ir a Foscoa no próximo fim de semana. Se houver inscritos vou lá estar presente porque posso lutar também pelo campeonato autocross e vou fazer os possíveis por isso.